Hallo, hallo, liebe Leute, guten Mittwoch! Hoje é quarta-feira e hoje a gente vai aprender o famoso conjuntivo 2, que a gente chama de K2 porque significa conjuntivo 2, conjuntivo 2, ou seja, K2. E o que é o K2? É um tempo verbal e ele é bem legal, eu gosto muito desse tempo verbal pelo fato de que ele tem tudo a ver com algo que é imaginado. Ele é o tempo do irreal, né? Quando eu falo assim, eu faria isso se eu fosse você, né? Eu faria isso. Esse não é um tempo irreal, não é uma coisa que não é a realidade física, né? Eu não tô falando, eu faria se eu fosse você. Ou, nossa, eu comeria um sanduíche agora. Eu comeria porque eu não vou comer, né? Provavelmente. Ou porque eu tô pensando em comer. Eu beberia uma cervejinha agora. Eu andaria até sua casa e voltaria, né? Nesse sentido, tá? Então, o conjuntivo 2 ele é o tempo do irreal. Ele é um tempo muito útil quando a gente está avançando nos estudos do alemão, exatamente pelo fato, claro, de que ele é quando a gente quer falar de alguma coisa quando a gente está avançando nos estudos, a gente começa a falar de coisas menos factuais, né? Eu como carne, eu brinco com a criança, eu cozinho. E começa a falar de pensamentos, de coisas irreais. Então, o conjuntivo 2 ele é um divisor de águas aí também na hora de você poder se expressar em alemão, né? Em quais situações você se expressa em alemão. Então, eu vou te ensinar como é que faz esse tempo verbal, porque ele é muito simples. É o seguinte, você pode ter qualquer coisa na primeira posição, por exemplo, o sujeito. Na segunda posição, a gente vai ter o würde, que é o auxiliar do conjuntivo 2. O que isso significa? Significa que o würde não significa nada. Basicamente, o que você tem que entender é que o würde não significa nada, mas ele tá ali naquela frase. Se você tiver o würde na segunda posição, você já pode imaginar, beleza, isso aqui vai ser um conjuntivo 2. Porque na última posição você vai ter o verbo no infinitivo. E se você tem o verbo no infinitivo, por exemplo, o verbo anrufen. Anrufen no infinitivo no final. Anrufen significa telefonar, ligar, né? Fazer uma chamada telefônica. Telefonar. Se você tiver o würde na segunda posição e o anrufen no final, eu sei que é telefonaria. Percebeu? Então você vai pegar o verbo da última posição vai ser aquele que vai dar o sentido. Telefonar, comer, beber. Mas tendo würde na segunda posição, isso indica que não é comer, não é telefonar, é comeria, beberia. Entendeu? Então esse würde ele não tem significado nenhum específico sozinho, mas ele complementando o verbo no final da oração indica conjuntivo 2, faria, comeria, beberia, etc. Para isso, você tem então, qualquer coisa na primeira posição, würde conjugado na segunda posição, qualquer coisa que tiver a mais na sua frase vai estar ali no meio e o verbo no infinitivo vai estar no final. Então fica alguma coisa do tipo Ich würde heute dich anrufen. Eu te telefonaria hoje. Ich würde heute dich anrufen. Ich würde dich heute anrufen. Eu te telefonaria hoje. Então o ich na primeira posição, porque é o sujeito, né? Poderia estar na primeira ou na terceira. O würde anrufen, o würde na segunda posição e o anrufen no final, no infinitivo. E no meio ali, o que que tá faltando? Que nesse caso aqui é o você, né? O te telefono e hoje. Então, ich würde dich heute anrufen, beleza? Muito bem. Então, o que você precisa saber para fazer as frases aqui no conjuntivo 2? Basicamente, você precisa saber a conjugação do conjuntivo 2. Porque quem que vai conjugar conjugação do conjuntivo 2? Eita, nós. A conjugação do verbo würden. Porque quem vai conjugar de acordo com o sujeito é o verbo würden. O verbo principal, aquele que está dando o significado, está lá no final no infinitivo, sem mudança alguma. Ou seja, é o verbo würden que vai sofrer modificação. Você tem que saber conjugar ele, só ele. E como é que a gente sabe como é que conjuga ele? Bom, coloquei aqui para você. Ich würde, du würdest. Então, eu vou pegar o ich, que é würde, e vou usar como base para todos os outros. No du, eu vou colocar o st, würdest. O ers e es vai ser igual o ich, tá? Ers e es vai ser igual o ich, würde. Não acrescento um T a mais, como poderia ser esperado. Só o ers e es, würde. Então, ich würde, ers e es, würde. E o via, ia e o sie plural vai ficar via würden, ihr würdet, sie würden. Então, ich würde é para quando eu quiser conjugar para o eu. Du würdest para conjugar para você, né? Que du é você. Que significa ele, é a würde. Wir, que significa nós, wir würden. Vocês, ihr würdet. E eles ou elas, ou sie formal, sie würden. Percebeu? Então você conjuga o würde de acordo com cada pessoa. E depois você coloca o verbo no infinitivo no final.
Deixa eu te dar alguns exemplos. Por exemplo, das würde er nie tun. Das würde er nie tun. Tun, né? Eu tenho o verbo würde na segunda posição e tenho tun no final, beleza? Então eu sei que isso aqui é um conjuntivo 2. Tun significa fazer. Würde tun é faria. Então ele, né? O sujeito é würde tun, ele faria. O das significa isso, né? Das würde er nie tun, então isso ele não faria nunca, porque eu tenho nie que significa nunca. Então das würde er nie tun, né? Então isso ele não faria nunca. Vamos imaginar que eu tô falando, de repente a gente pode pedir pro seu pai nos emprestar R$1 milhão. Das würde er nie tun, né? Isso ele não faria nunca. Um outro exemplo. Sie würde frei sein. Sie würde frei sein. Sie aqui é ela, né? E eu tenho würde na segunda posição e sein no final. Então, isso é um conjuntivo 2. Sein significa ser. Então, würde sein seria. E frei é livre. Então, ela seria livre. Sie würde frei sein. Ela seria livre. Percebe que precisa de um contexto para isso fazer sentido, né? Poder falar, ela não quer sair da casa dos pais. Ela não quer sair por causa de medo, porque ela tá com medo, mas ela seria livre se ela saísse, né? Sie würde frei sein. Outra opção, outro exemplo. Würde sie nicht sehen, né? É o sujeito. O verbo aqui é würde e sehen lá no final, que significa o quê? Sehen é ver, então würde sehen, veria. Sie é ela, então ele veria ela. Ele a veria. E nicht é não, né? Então ele não a veria. Simples assim. Próximo. Du würdest es nie erfahren. Du würdest es nie erfahren. O sujeito é du, né? Você. E aí a gente tem dois verbos. Würdest e erfahren. Erfahren tem muitos significados. Experienciar, ter a experiência, mas aqui ele significa descobrir. Ele também pode ser descobrir, entender uma informação, descobrir. Então, du würdest es nie erfahren significa você não descobriria isso, né? O esse também é isso, e nie a gente acabou de ver nunca. Du würdest es nie erfahren, né? Você não descobriria isso nunca. Descobriria, würdest erfahren. E por último, aber wir würden es versuchen. Aber wir würden es versuchen. O verbo aqui é würden e versuchen. Versuchen significa tentar. Versuchen. Aber wir würden es versuchen, né? Würden versuchen significa tentaria, né? Versuchen é tentar, würden versuchen, tentaria. Wir é nós, né? Então, mas nós tentaríamos isso, né? Esse é isso, né? É isso que a gente está falando, né? Então, fala assim, vai depender do contexto aí, mas imagina, você não tem certeza se você vai conseguir? Aí eu falo, sim, mas você não tem certeza que vocês vão conseguir? Eu falo, sim, mas nós tentaríamos, né? Mesmo sem certeza, nós tentaríamos. Wir würden es versuchen. Percebeu? Então, basicamente, fação. É fácil mesmo. Würden na segunda posição e verbo no infinitivo no final. E assim você construiu o seu conjuntivo 2. Faria, comeria, beberia, etc. Das ist alles für heute. Tschüss!